quando a pressão dos mercados internacionais se abate como nunca sobre a economia nacional, arrastando os juros da dívida portuguesa para níveis anteriores aos da entrada no euro, o Primeiro-Ministro e o líder do PSD marcaram um encontro. Para dar um sinal, disseram. Com a solenidade própria das grandes datas, apareceram juntos e à vez para declarar que estão de acordo em antecipar as medidas inscritas no PEC. Para lá das propostas já anunciadas por Teixeira dos Santos na semana passada, ou as que já tinham sido aprovadas em Conselho de Ministros, uma única ideia saiu desta reunião: os desempregados que paguem a crise. Foi esse o sinal deste Bloco Central renascido e revigorado. Com o desemprego a subir a cada mês que passa e quando, de acordo com os números do INE, apenas 42 em cada 100 desempregados recebe o subsídio de desemprego, deixando 435 mil cidadãos sem qualquer apoio social, o PS e o PSD encontraram o que consideram ser a tábua de salvação para o país: retirar ainda mais apoio aos mais necessitados. O mesmo Passos Coelho, que há cerca de um mês queria chumbar o PEC, mostra agora o seu apoio incondicional às piores medidas do Governo e até defende que sejam antecipadas. O Bloco Central sempre esteve lado a lado na penalização dos suspeitos do costume. O Bloco Central abraçou-se ontem para responsabilizar os desempregados pela crise. Como tem acontecido nos últimos anos, a receita do Bloco Central é a receita certa para o desastre que nos tem condenado a uma década de retrocesso económico. 10 anos a divergir da economia europeia. É este o saldo das políticas que ontem foram formalizadas com um aperto de mão para aparecer na fotografia. Mas o problema português não é só a dívida ou o déficit. A Bélgica, a Itália e até a França têm dívidas muito superiores às nossas e o déficit inglês ou irlandês estão 5 pontos acima do nosso. Não, senhoras e senhores deputados, o problema número 1 da nossa economia é a estagnação económica e o desemprego. Na última década, afastámos-nos sempre dos restantes países europeus e o país cresceu à média medíocre de 0,7% ao ano. O produto do país está hoje no mesmo nível de 2005. É essa incapacidade da economia nacional em criar emprego e em gerar crescimento económico que a torna apetecível para os especuladores internacionais. Os especuladores fazem sempre, por paradoxal que isto possa parecer, movimentos previsíveis. Eles atacam sempre nas margens de incerteza que a regulação lhes faculta. O seu espaço é aquele espaço que lhes é facultado por uma Europa que desmente categoricamente todos aqueles que propagandearam que agora é que vinha aí a Europa a uma só voz. Há 7 meses que os governos da União discutem o que fazer com o problema da economia grega. Há 4 meses que é uma bomba relógio pronta a despoltar uma crise que se arrisca a alastrar a toda a Europa. E como se não fossem suficientes os meses e meses de zigue-zagues da União, sem encontrar nunca os mecanismos de solidariedade que se exigiam desde o princípio para defender os países atacados pela especulação e, com isso, defender o euro, a chanceler Merkel atirou ontem gasolina para cima da fogueira, afirmando sobranceiramente que a Grécia nunca deveria ter entrado para o euro. Nenhuma mistificação a este respeito é admissível. Hoje por hoje, nenhum país, repito, nenhum país da União cumpre os critérios de Maastricht para a pertença à zona euro. O que a senhora Merkel disse da Grécia vale hoje para todos os Estados-membros, incluindo a Alemanha. A tibieza das políticas, o provincianismo dos interesses são o que verdadeiramente promove o vírus ébola da especulação financeira. Esta Europa dos gestores contentinhos dos mercados mostrou uma vez mais o que vale e os especuladores agradecem. O que uma Europa à altura dos desafios do nosso tempo não poderia deixar de ter tido como voz única e forte é que um ataque a um país membro do euro é sempre, em todas as circunstâncias, um ataque a todos os membros da União.
O que uma Europa corajosa já deveria ter decidido há muito tempo era a criação de uma agência de notação da própria União, com regras de auditoria das contas públicas e com critérios de notação totalmente transparentes. Entre o gangue de especuladores e as agências de rating há uma cumplicidade de apetites. Lembremos apenas que a Standard & Poor's, que agora dá voz de comando aos movimentos especulativos contra Portugal, é exatamente a mesma que dava notação máxima a 90 ativos financeiros tóxicos no imobiliário ou ao Lehman Brothers 2 dias antes da falência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pior resposta a este ataque a Portugal é aquela que acrescenta injustiça e estagnação à injustiça e estagnação que têm imposto e disposto sobre as vidas dos pobres e desempregados no nosso país. Essa é uma resposta que prima pela falta de coragem política para ir ao essencial. Não nos venham dizer que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. As vossas inevitabilidades, senhoras e senhores deputados do PS e do PSD, são aquelas que há muitos anos condenam o país à fragilidade que é o pasto onde os especuladores se movem. E muito menos nos digam que tem que ser assim porque é preciso obedecer aos mercados. Quando os mercados são o que são, é coragem política que se exige e não subserviência. É essa coragem que o Bloco de Esquerda não desistirá nunca de reclamar. Disse.